Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Ossa aqui junto com a Dilson, o Avelino, pra gente seguir no Impala. Impala esse que eu deixei estacionado na frente das organizações ampliadamente. Vocês devem ter acompanhado. Aquela é uma das sedes, ampliadamente está espalhado pelo mundo. Ampliadamente, ela está indo contra a maré, ela quer que você se torne cada vez mais inteligente, mais crítico e com mais informações. Então, comece já consultando o que o Adilson lançou, já se inscrevendo, já conhecendo esse universo ampliadamente, para que a sua mente possa se ampliar e você possa se abrir para novas oportunidades e perspectivas. Muito bem-vindo, Adilson. O Impala está na tua mão. Eu vim de Uber, porque ficou parado aqui. Então, você Muito, que vê, comecemos pelo episódio um, provavelmente, mas bora lá. muito obrigado, Orso. Novamente, salve galera. Estamos aí para continuar essa nossa jornada rumo à 15ª temporada. A gente está metade do caminho, né? Acabamos de dobrar a esquina ali da metade do caminho para a 8ª temporada, né? É uma temporada que supera de longe a 7ª temporada. A gente se ressalta isso. A minha perspectiva, a perspectiva do Urso é bem parecida em relação à 7ª temporada, que é mais fraca e tudo mais. E essa 8ª temporada, ela vem com um gás novo, ela traz umas novidades e tudo mais. Ela acaba sendo uma temporada melhor do que foi a 7ª, né? Vamos pegar do gancho onde a gente acabou, Não precisa ser pois não, muito Orso? boa para ser melhor que a sétima também, né? Se for regular, já é melhor que a 7ª, né? Exatamente. Se for menos ruim, já é bom. Exatamente, exatamente. A 7ª deixa mesmo aquele gostinho amargo na boca, né? Não deu pra engolir muito aqueles monstrengo bem mal feito que ficou, né? Dos efeitos. Sim, sim. E de vários tons a 7ª temporada é ruim. E a 8ª temporada ele aproveita alguns dos ganchos criados como personagens, como a gente ressaltou no nosso outro vídeo. A 7ª temporada traz alguns elementos importantes para a história, né? Personagens principalmente. E o início dessa temporada a gente vem justamente no gancho que remete a um dos personagens que é o Kevin Tran, o nosso mais que querido Profeta adolescente do Senhor. profeta. Nosso Exatamente, morfeta, no morfeta adolescente. exatamente. A gente tem ele fugindo, né, do cárcere do Crowley, né, da 7ª temporada. Então, aqui na 8ª temporada ele já começa assim. Essa temporada a gente vai lembrar, Dean tava um ano preso dentro do purgatório e ele volta agora, né, ele consegue sair do purgatório nesse primeiro episódio, um ano depois, já começa assim, né, com o retorno do Dean. Não tinha muito também o que eles empurrarem para frente para isso acontecer, né? Devia já começar ali mesmo no retorno do Dean, né? Ele não volta por si só, né? Depois a gente descobre que ele tem ajuda para voltar, né? De um vampiro que também está preso lá, que é o Benny. Ele faz uma amizade com o Dean e isso traz alguns problemas para o Dean, até mesmo em relação ao Sam, né? A gente volta naquela questão do todo monstro é mal, todo monstro deve Exatamente. morrer, O Dean foi tão né? implacável em relação ao Lobis Mulher, por que ele está aliviando em relação ao Benny, né? O Dean está podendo viver o outro lado da moeda e o Sam também. A maneira com que eles tratam essa situação é muito diferente. É muito legal ver isso, ver que esse tempo que o Dean passou no purgatório distanciou muito do Sam. Eu acho que eles vão Sim. ter que reconstruir os laços de amizade e até de irmandade, de confiança. Eu acho Uhum. que ficou muito fragilizado. Nós temos aí o Jim fugindo do purgatório, como você disse, vários flashbacks dele lutando ao lado do Benny. É quase Uhum. um Walking Dead, né? É quase um apocalipse zumbi aquele ambiente, né? É uma terra Exato. de ninguém, ali onde tem vários inocentes aguardando julgamento, entre muitas aspas, né? E tem Uhum. muita Uhum. gente ali que quer sair dali porque tem certeza que não vai para cima, que vai para baixo e para baixo nunca é bom. E aí o Sam encontra se vivendo uma vida mais normal com a Amelia. Isso. Uhum. Eles resgatam, como você disse, o Kevin Tran, o nosso profeta adolescente, e o Crowley começa a buscar as
placas do demônio. Por quê? Porque o Kevin trouxe uma informação nova. Nós temos tabuletas angelicais e tabuletas demoníacas. Então nós temos feitiços, encantamentos e segredos dessas duas raças descritas nessas tabuletas que estão perdidas, que podem ajudar ou a fortalecer ou a dizimar os dois lados. Então é uma guerra contra a melhor arma ou a melhor defesa. É muito interessante porque eles colocaram esse novo elemento e aí o Kevin é um dos profetas que consegue interpretar isso, que consegue ler isso. O Crowley, como ele é o nosso malvado favorito da vez, ele está atrás dos demônios para ver se vai servir de escudo para ele, se vai servir de arma para ele, ou se ele vai ter que destruir porque acaba expondo uma fraqueza ou outra. Então, é basicamente o começo da jornada da oitava temporada. E aí, mamãe? Tigre, episódio 8.2. O Jimmy e o Sam vão atrás de Kevin e da sua mãe, que buscam uma bruxa para criar uma bomba dos demônios, e o Crowley acha essa galera. O Crowley ele vai ser bem mais recorrente a partir de agora sim. Teremos mais bruxas, teremos mais picuinhas, e tá chegando a hora dos nossos irmãos Winchesters encontrarem um bunker, encontrarem o seu lugar ao sol, encontrarem o seu endereço fixo, porque até agora é hostel, é diner e é o banco do Impala. Não tem muito o que eles chamam de lar, e isso vai começar a mudar. E aí, esse 8.2, o que você achou? Esse episódio 2 ele traz mais pra dentro ali a questão do personagem do Kevin, né? Porque a mãe dele começa a fazer parte um pouco mais próxima, né? É uma figura, a mãe dele é uma figura, figuraça, assim, um personagem bem bacana, né? E ela acaba também fazendo a mesma tatuagem que o Kevin tem, né? Que o Sam e o Dean, antidemoníaco, né? E para que ela fique, né, ali também protegida, né? E nesse episódio eles tentam, né, comprar uma tábua, a tábua dos demônios, né, para que o Kevin possa fazer a tradução, num leilão de artigos sobrenaturais, né, supernaturals ali, e um dos artigos a ser leiloado seria a tábua demoníaca. E vale ressaltar que o primeiro episódio ele já abre o arco, não é algo diferente das outras temporadas que a gente vai abrindo o arco no começo, nos primeiros episódios. Esse não, ele já abre ali. A gente já fica sabendo das tábuas no primeiro episódio e ele já começa a ir atrás disso a partir dali. Não vai se descobrindo, né? A gente vai tendo outros tipos de novidades, mas e sobre o arco, qual que é aonde eles precisam chegar, já tá ali desde do primeiro episódio. Isso é uma novidade interessante, porque eu imagino que eles fizeram isso já de cara para que o pessoal que se frustrou com a sétima temporada, que tinha e não tinha, e depois acabou não tendo mesmo nenhum tipo de arco principal, né? Colocou um monte de coisa e gente e tal, e acabou que não teve um principal, né? Na sétima temporada. Eu acho que eles tentaram evitar uma evasão de audiência, digamos assim, já mostrando no primeiro episódio ali, aqui veio, ó, o foco agora é esse, as tábuas para fechar o inferno. Foi a ideia Exatamente, é a aquela ideia. coisa, ó, continua acompanhando que essa vale a pena, é quase uma meia-culpa, né? Isso, Eles querem exatamente. resgatar a galera que acompanhou até a quinta. O episódio, a temporada 6 não foi tão ruim, a sétima foi mais desastrosa, né? Nessa oitava eles estão tentando mostrar que ainda vale a pena acompanhar Supernatural. Lembrando que Isso nós mesmo. temos uma galera no banco de trás do Impala, uma galerinha que está acompanhando a nossa saga, que está participando, que está Ô, prestigiando, que está comentando. Eu tive Obrigadão, inclusive um galera. comentário deveras peculiar de uma das nossas acompanhantes aqui do Impala, que disse que não acompanhou essas novas temporadas e vai passar a visitar ela primeiro sobre a nossa ótica. Então ela vai, antes de assistir da sexta para frente, ela quer acompanhar os nossos vídeos, os nossos reviews, ela quer continuar Responsa, hein? acompanhando pela janela do Impala sob a nossa companhia, o que me deixa muito contente, lembrando que é a nossa opinião sobre os episódios, sobre a temporada, é a nossa percepção como fã, não como crítico, como fã, como Sim, consumidores desse universo, como pessoas que, assim como vocês,
gostariam sim que a história fosse boa, gostaria sim de ter novas aventuras e quiçá de participar. Já pensou, Adilson, se pudéssemos ser caçadores? Aí o tio Lu ia estar ferrado. Ia mesmo, hein? Ia mesmo. Até porque ele andou sabotando minha internet aqui esses dias, rapaz. Ah, não, ele de vez em quando apronta aqui na edição também. Ele sabotou te dando um chá que tirou a sua voz, né? Você está levemente afônico, então Tá o voltando, tá Adilson não voltando. está trabalhando como locutor de motel, ele está realmente afônico, por isso que essa voz mais rouca, mais grave. Mas ele me deu o ok, ele disse que está medicado, que está de boa e que está suficientemente capaz para gravar esse review hoje. Então eu agradeço de novo a Dilson pela sua generosidade, pela sua companhia. E quero dizer para perguntar para vocês, para você depois desse episódio 2 para onde vamos? Desse episódio 2, já que eles fizeram algo um pouco diferente aqui, já colocaram lá no comecinho o que que vai acontecer, né? Qual que é a busca desse nosso arco, vamos deixar o 3 para trás e vamos lá pro 4, que é o Beaten, mordido, né? Episódio 4, ele tem... ele traz a história ali de três estudantes, né? Que estão... que documentam ali o surgimento de um lobisomem entre eles. A gente volta, né, com o folclore do lobisomem de novo, que fazia tempo que não aparecia, e é um folclore bem interessante, né? Nesse episódio, o Sam e o Dean, eles optam, né, por poupar o último sobrevivente desse clã, né? Vamos chamar de clã de lobisomem, né? Mostrando ali empatia. Algo que até aqui aparecia vez ou outra, né? Em relação aos monstros, e nunca dos dois lados. Sim. Sempre de um dos lados e o outro acabava, né? Talvez o único caso semelhante foi realmente no episódio da Lobis Mulher, que acabou o Sam tendo que matá-la, mas foi a contragosto, a gente entendeu ali o drama que ele viveu, né? Depois a gente teve outras situações em que foi inverso, Sam matou algum amigo do Dean e vice-versa, né? Como na última temporada teve a Amy, que o Dean matou pelas costas e Sim, teve aquela sim. treta com o Sam, afastou eles dois, né? Nesse daqui ambos acabam concordando, né? Pela primeira vez nesse sentido e acabam, né? Poupando ali, né? É um episódio meio que experimental, no sentido de que eles ali abririam é quase que um crossover sobre uma série que viria a acontecer sobre lobisomens, né, da Warner, que acabou não acontecendo. Então eu trouxe esse episódio mais como curiosidade É um mesmo, beta teste, porque né? Um vai que cola. exato, eles pegaram justamente, vamos colocar isso num mundo que já vem funcionando para ver o que acontece, né? Aham. Acabou que não teve uma recepção tão É, ele, legal ele assim. é um episódio, você bem colocou, ele é quase um found footage mesmo, né? Ele É. lembra um pouco de REC, lembra um pouco dos grandes found footages que a gente conhece. Uhum, uhum, Infelizmente, isso nós já mesmo. estamos no episódio 4 e nenhuma referência musical foi encontrada por enquanto. O, Né? o cassete aqui do Impala segue mudo, triste, sem motivo para cantar uma bela canção. É um episódio interessante o fato deles concordarem, começa a haver essa reaproximação dos dois. Eles começam, apesar de ainda se estranharem um pouco, começa a ver essa ligação entre eles. E para Uhum, promover essa ligação entre eles mais um pouco, nós não podemos pular o episódio 5 que exatamente. nós temos aqui o Benny. O Benny é o vampiro que ajudou o Dean no purgatório, que também saiu. E aí o Benny resolve se vingar do cara que criou ele, do seu criador, do vampiro que mordeu ele, dentro da sua antiga colmeia, do seu antigo nest, do seu antigo ninho. O Dean compra a ideia, compra a briga, resolve ajudar Benny e o Sam fica meio com a pulga atrás da orelha. O Sam ele não concorda muito. Aí tem a despedida emocional do Benny e da sua amada Andrea e um episódio crucial para entender a profundidade do vínculo entre
o Dean e o Benny. Ele realmente entendeu que o Benny é um irmão para ele. É como se ele fosse da família. Ele tem um apreço, um carinho, um respeito pelo Benny, assim como ele tem pelo Bob, pelo Sam. E o Sam, como não vivenciou aquele momento no purgatório, ele não consegue entender, não faz sentido para ele. E aí o Dean está disposto a matar pela lealdade que ele tem ao Benny. Então é um episódio muito interessante, porque trabalha isso de forma muito explícita, um cenário que vem se desenhando ao longo das temporadas, onde a gente é obrigado a ficar em cima do muro. Será que é realmente ruim? Será que foi vítima das circunstâncias? Será que a criatura realmente merece ser eliminada e tudo mais? Então, com a entrada do Benny nessa história, o Benny prova que não, que existe a exceção à regra, e o Benny é uma das exceções a essa regra. O que você nos diz dessa visita ao quinto episódio? Vale ressaltar desse episódio, Orso, a questão do Sam, também antes de ele se confrontar ali com o Dean, a questão do Ben e tudo, e é interessante porque o Dean realmente defende ele ali, né? O Benny contra o irmão ali, o irmão desconfiadão e tudo, mas tem uma questão também importante que é durante o período, o ano, o ano sabático, né? Fora da caça, né? Que o Sam viveu aqui, totalmente oposto do que aconteceu com o Dean, ele se apaixonou por uma moça e viveu com ela, a Amélia, né? E ele acaba tendo que deixar ela para trás para retomar. Né, a vida de caçador, o negócio da família, e aquela coisa que nesse ponto acaba ficando um pouco repetitivo, né? Ficou quase que uma Sim, cópia do que aconteceu com o Dean em sim. relação, né, a Lisa, né? Em relação a Lisa e Isso. o Ben e tudo mais, né? Então tentaram criar um vínculo parecido pro Sam. Eu acho até que funcionou, mas eles podiam ter Mas eu orquestrado de acho, outra Adilson, forma que para não. é uma fórmula meio de lobo solitário, é uma fórmula que vem sendo praticada desde os É, westerns, né? sim, Normalmente os sim. grandes heróis, eles são solitários, eles não constituem família, a família dele é o mundo, porque ele está ali para servir os fracos e Isso. oprimidos. Então tem Uhum. toda uma ideologia que foi criada desde que o mundo é mundo, nos filmes, principalmente de western, onde começou essa mística, mas nós temos isso em filmes de ação, nós temos isso em filmes de suspense, e agora, dentro do universo de Supernatural, nós temos esse desenho também, de que eles flertam com o romance, que eles flertam com uma vida normal, mas ser caçador é quase um celibato. Ele precisa estar ali para servir o bem maior, que é o equilíbrio e a defesa da humanidade, né? Exatamente. Então ficou ainda um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do roteirinho lá, né? Quase um pouquinho preguiçoso, achei. Funcionou, foi bacana, mas foi um pouquinho preguiçoso, Eles né? poderiam ter Mas, desenvolvido melhor, não ter copiado tão na cara dura, né? por Lembrando que nessa exemplo, época ainda não existia chat GPT, pessoal. Então exatamente. é uma equipe de roteiristas que pensou ou deixou de pensar, né? E criou-se essa solução inteligente, porém preguiçosa. É como o Adilson colocou. Podia ter desenvolvido melhor esse arco, podia ter deixado mais claro a vocação, porque ser caçador é quase uma vocação, Isso. né? Uhum. Eles não trabalharam bem isso. Eu vou indicar mais um episódio para que a gente visite e depois eu vou pegar minha Pringles, porque ninguém é de ferro. Lembrando para a galera que está no banco de trás, tem Pringles para vocês também. E depois deixem nos comentários que petisco vocês gostariam de acompanhar a viagem até aqui. Vocês trariam para dentro do Impala, se Pringles mesmo, se um outro petisco interessante. Lembrando que se fizer sujeira limpa, porque Uhum. o Impala é sagrado, a gente não admite porquice aqui dentro. E aí eu vou falar do episódio 6, porque nós temos a volta de um personagem muito querido. Nós vamos voltar a conviver com o Garth. O Garth é aquele caçador deveras peculiar, aquele cara que gosta de abraço, aquele cara mais emotivo, aquele cara mais gente como a gente. Ele precisa investigar um fantasma vingativo e o Garth se dispõe a ajudar, uma vez que ele meio fica de suplente de Bob, né? O Garth ele meio que assume
a vaga do Bob para servir de suporte para os irmãos enquanto eles investigam esse fantasma. O Gaff vai se superando, vai tentar imitar o Bob, então tem alguns resultados hilários, algumas cenas um pouco tristes, mas você vê que ele tenta fazer uma homenagem ao Bob, ele tenta fazer isso para confortar os irmãos, para dar mais tranquilidade aos irmãos, para que os irmãos se sintam realmente com um background que eles tinham antes do Bob, e aí é bem interessante. E aí o Sam diz que o Benny é a amiga imaginária do Jim. Então eles começam a brincar com isso, dar um bullyingzinho no outro, mas vale pela introdução de novo na história. Seja muito bem-vindo, Garth. Esse episódio ele volta um pouquinho aquilo do monstro da semana, né? Lá do Isso. comecinho, ele traz de volta essa pegada de o monstro da semana. É um episódio bem legal, nesse caráter do monstro da semana. O foco dele é um pouco mais realmente o suspense, a investigação, como era antes, né? Não tem tanto mais ali a busca deles, desfoca um pouquinho. Então, de tempos em tempos, eles vão tendo esses pequenos desvios, né? E para dar importância para algum personagem, como foi no caso do Garth agora, Eles né? estão tentando corrigir a rota, eles estão tentando Isso. replicar o que deu certo para ver se dá certo de novo. É, porque agora eles precisam dar profundidade para os personagens para que eles Sim. possam ficar na trama, né? E não aparecer uma vez, resolveu, vai embora, né? É bem interessante. E aí, para onde agora, já que eu estou tomando meu café e comendo a minha Pringle? Não dá para ir muito longe, não, tá? A gente tá com pouca gasolina, então eu vou pro episódio 7 aqui, episódio do lado, Sim. mas a gente já vai parar para Para reabastecer. abastecer e para comer aquela torta, aquele pudim. Pudim! Pudim. Pudim! Esse episódio, o episódio 7, A Little Slice of Kevin. Falando em pudim, né? Uma pequena fatia de Kevin, Aham. né? É um trocadilho que surgiu sem querer aí. Lembrando a galera que tá acompanhando, que acompanhou e quem não acompanhou ainda, que a gente agora já sei que tem gente que vai acompanhar a partir da gente, Isso. que o Dean não foi parar no purgatório sozinho. Ele, infelizmente, levou com ele o Castiel. Então tava os dois lá. Só que somente o Dean conseguiu escapar com o Benny, né? Por conta, depois a gente entende um pouco que tem a ver com o tamanho da abertura, né? Não Aham. passava um anjo por ali, né? Lembrando que Exatamente. espiritualmente o Castiel, ele é enorme, ele é gigantesco, A né? Tipo, o fenda era tamanho do muito Empire State. estreita, né? Exatamente. Então ele não cabe, apesar da casca, ele não caberia. A energia dele espiritual não passaria. Talvez voltasse o Jimmy, né? O O Jimmy Jimmy, Nova sim. voltasse, né? Por ser humano, mas o Castiel não voltaria. Então, nesse episódio 7 o Castiel reaparece. Ele volta, né? Ele reaparece aqui na Terra e o Sam e o Dean, eles vão ajudar o Castiel agora a proteger o Kevin de ser controlado por uma anjo, né? A Naomi. Né? A gente fala uma anjo porque a gente sabe que não tem Sim, sim, sexo, mas eles aplicam as exatamente. cascas masculinas femininas aqui. Exatamente. Anjo não tem sexo, né? Não existe anja, né? É angel, Exatamente. é uma anjo, né? Então, ela vai tentar controlar ali o profeta do Senhor, né? Então ele precisa ser protegido. O Castiel, nesse momento, está ali resistindo também à manipulação angelical dessa personagem, né? Da Naomi. E aí a gente começa a ver que tem realmente um conflito interno do céu acontecendo, né? Aquilo que começou na sétima temporada vai se alargando, vai ganhando mais corpo aqui nessa oitava temporada, que é o conflito no céu. Não se encerrou, não. O bagulho tá Exatamente. O pegando, barato tá continua feio. louco por lá. Nesse episódio 7, o Kevin e a senhora Tran continuam buscando pela placa. E Isso agora mesmo. nós temos uma inversão de valores a partir desse episódio, porque lembrem, o Castiel era inocente e puro. Aí depois o Castiel surtou. Agora resetaram o Castiel. Ele voltou sem memória nenhuma. Imaginem que ele é uma bomba relógio extremamente poderosa, mas inocente. Ele está confuso. Deram um reset realmente nele. E aí tudo que ele protegeu os irmãos até agora. O Jim meio que adota ele. O Jim ele começa a se preocupar com o Castiel, começa a cuidar do Castiel. Esse instinto protetor do Jim fala mais alto do que qualquer outra coisa, e aí ele tem medo do Castiel ser usado pelo Crowley ou usado por outras circunstâncias,
uma vez que ele é extremamente poderoso, mas que ele está sem memória, que ele está vulnerável, né? Ele está totalmente Exato. vulnerável a todas as artimanhas que estão rolando, porque no inferno continua a guerra, o Crowley tentando se manter no trono, o Crowley tentando angariar partidários e poderes. No céu tá tudo uma zona, ninguém sabe de Deus ainda, e é nessa pegada que nós estamos aqui no episódio 7 da oitava temporada. Para onde agora, Adilson? Vamos pegar aqui vamos Já, pular ó, aqui já abasteci o Impala, já renovei o Pringles, então então dá pra gente ir pro episódio 9. Vamos deixar o episódio 8 aqui pra trás, a galera pode pegar lá, né, que é o Hunter e Heroic, né, o Heróis Caçadores. E vamos direto pro Citizen Fang, né, Cidadão Fang, né? E ali a gente tem um caçador que estava desaparecido. Ele retorna, agora ele é um lobisomem. Voltamos aí com a questão dos lobisomens, né? Só que daí ele começa a atacar humanos. Ele não resiste lá, né, aos seus instintos de criatura, começa a atacar humanos, e aí o Sam e o Dean entram na parada, né, para tentar deter esse caçador. E acaba que eles tentam não deixar sair do controle a situação do vampiro, né? Então ali, novamente, o Dean, agora ele tá meio mexidão com essa história do Benny e tudo mais, né? E aí, com esse lobisomem, ele também tenta dar uma de amigão, né? E aí tenta deixar pra trás, ele tem muita empatia ali com o lobisomem. antes eles tinham a ideia 100% que tudo era mal, tudo merecia morrer. Com essa aproximação do Jim com o Benny, ele Benny. passou a dar sempre o benefício da dúvida para as criaturas. E Exato, isso coisa que o Dean acaba nunca fez. atrapalhando demais. Esse episódio também é onde fica claro aonde a verdadeira lealdade do Dean reside. Ele precisa finalmente deixar o Benny ir para proteger o Sam, para proteger os negócios da família e o que a família precisa fazer daqui para frente. Então, Uhum. Benny sai da party. Nós temos o Martin, que é esse caçador que brotou do nada e veio só para confundir os irmãos, mas mais para desafiar realmente o senso de lealdade do Jim. Ó, Jim, o cara Exato. subiu no do telhado, e aí? Você não tem mais como ficar com o pé em cada canoa, você precisa decidir e ele decide. É um caso Agora, daqueles episódios que é quase um filler, né? Ele era para tem tudo para ser um filler, mas ele tem essa pegada importante que é trazer o Dean de volta pro trilho nesse sentido, né? Ele vê que exatamente. ele ficar com dando esse benefício da dúvida como ele tá o tempo todo, não tá fazendo bem, não tá legal, e aí, como você falou, ele precisa deixar o Benny ir e acaba deixando mesmo, ele precisa deixar. É verdade, hein? E aí, grande Adilson, o Avelino, agora que você já cuidou da garganta, agora que você já está pronto para outra, espero que você esteja tomando café, porque a água não te faz bem nos momentos de gravação. Vamos para onde? Aonde o teu Vamos. Waze e o teu GPS nos indica? Por enquanto não vamos muito longe, a gente vai seguir no episódio 10, aqui o Torn and Frayed, né? Rasgados e desfeitos. A gente tem novamente aqui o Castiel aparecendo de novo, né? O Sam e o Dean, eles vão enfrentar um anjo, né? Que foi capturado por forças inimigas, né? Falando em código de guerra aqui praticamente, né? O Castiel aqui nesse episódio, ele começa a perceber que está sendo manipulado pela tal da Naomi. Até então ele estava do mesmo lado, né? Mas ele começa a perceber a manipulação em cima dele nesse episódio, né? Então começa a ter os próprios conflitos éticos. Né? Acho que é a primeira vez que o Castiel passa por isso, de conflitos éticos. Até então, ele tinha muito de aprendizado, entender, discernir, né, certo de errado, como aprendizado. Aqui não, aqui ele já tem uma questão mais de conflito, de coisa dentro dele mesmo ali, né? Porque ele começa a ser forçado a matar outros anjos. E ele não tem controle sobre isso, né? Ele simplesmente vai e faz, né? Então a gente tem ali o Castiel,
matando um outro anjo, né? Contra a vontade dele. E tem esse peso, né, da manipulação acontecendo dele que começa a conflitar com a moral do próprio Castiel, do que ele aprendeu até aqui. Então, aqui a gente vê um avançar desse mini arco que se cria dentro, né? Que é do controlar o Castiel, né? Da Exatamente. Naomi. É dar tempo para o Castiel assimilar as novas habilidades, aí ele começar a entender a bússola moral, que agora dentro dele já está mais definida, como você Isso. colocou. E aqui começa o martírio do nosso novo profeta adolescente. O Kevin, ele é capturado pelo Crowley para tentar forçá-lo a traduzir a placa dos demônios. E o Castiel, como você colocou, sobre as ordens da Naomi, tenta roubar essa placa. O Kevin é severamente persuadido na salinha da massagem. O Kevin é levado para a salinha da massagem. E o Castiel consegue, enfim, quebrar essa placa dos demônios em duas. É um feito importante, é um feito que vai ajudar ele, inclusive, a entender essa bússola moral, a entender o que precisa ser feito e o que ele quer que seja feito e o que não pode ser feito. Quer dizer, agora ele tem sempre três caminhos a seguir. Isso para ele é novo, isso para ele é conflitante, como você colocou. Uhum. Agora, não podemos avançar além do episódio 11, porque no episódio 11, apesar de ser um episódio mais leve, nós temos o retorno dela. Nós temos a volta da Charlie. A Charlie que a gente adora, a Charlie que a gente aprendeu a gostar, a Charlie que a gente, como a gente, é uma mulher linda, é uma mulher inteligente, é uma mulher versada na cultura pop, na cultura geek, na cultura dos jogos de RPG, dos live actions de RPG principalmente. E aí o Dean e o Sam vão investigar mortes ligadas a esses eventos e esbarram com a Charlie. Então é um incrível retorno da Charlie. Ela é a rainha de Mondor, né? Ela tá trajada como uma das rainhas daquele evento, e ele é forçada a usar magia para manter a fantasia viva. É um episódio divertido, um episódio cheio de referência nerd. Se você gosta e conhece do universo nerd, do universo dos games, você não pode perder esse episódio. É um episódio leve, é um episódio que vem para resgatar realmente esse quentinho no coração que as últimas temporadas deixou em aberto. Então vale pela Charlie, vale por esse universo e pelas referências todas. Você gostou desse episódio, Adilson? Esse episódio é sensacional, né? Ele tem. Ali eles estão brincando, né? Jogando, né? Aham. O LARP, né? E um joguinho de RPG ali, onde as pessoas interpretam seus personagens como se fossem atores, né? E é muito legal entrar nesse mundo, o pessoal que nem conhece muito, sim, saiba que existe mesmo. A gente vê isso retratado em outras séries, como The Big Bang Theory, traz em alguns episódios algo similar, né? E é bem bacana trazer a A nossa querida fantasia de para o mundo volta, real, né? né? Trazer esse universo de interpretação para o mundo real, Exato, né? principalmente porque tem a ver com o público da série, né? O público da série se identifica muito com esse tipo de entretenimento, né? Sim. E tem uma cena sensacional que é o Dean no jogo como o personagem dele, né? Trazendo uma cena de Coração Valente, ele repete, inclusive, o diálogo, O não, o monólogo, né? speech, né, do monólogo É. do Mel Gibson ali e tá pintado com a cara igual. É muito legal. Para quem tem as referências, é um daqueles episódios que, para quem tem referência, traz uma sensação Sim, e não diferente para só quem de assiste. cultura pop, mas o universo cinematográfico realmente. Se bem que Coração Valente, eu acho que todo mundo assistiu vez ou outra, pelo menos um trecho, pelo menos sabe identificar a pintura de guerra de William Wallace. Um filme William muito legal, um Wallace, filme muito exato. divertido, um filme bem interessante. Ah, mas ele não é condizente com a realidade, com os fatos. Não, ele não é um documentário. Ele é um filme É, de meio aventura. romantizado. É um romance de aventura inspirado em personagens e eventos reais, não é um documentário. Então vão falar, porque o Rei Ricardo não era isso, porque o Wallace não fez aquilo. Meu, você quer um documentário, assista um documentário.
Se você quer um bom filme de ação, de romance, um filme com uma carga dramática legal, assista Coração Valente. E agora, nossos queridos Winchesters vão enfim ter um CPE, ter um CEP, ter um lar, ter um lugar para chamar de seu no episódio 12. Então não tem como a gente deixar esse episódio 12, porque o avô dos irmãos Winchester, que era um homem de letras, viaja no tempo de 1958 para o presente fugindo de um demônio. Então tem uma fascinante revelação dessa sociedade secreta dos homens de letras, que é um legado de John Winchester, é a parte da caça. Tem o outro parte da família que o legado é a sabedoria, é o conhecimento, é a manutenção dessa informação. Então eles descobrem esse bunker dos homens de letras e passam a chamar isso de lar até o fim da história, até o fim das nossas próximas temporadas. Então, a partir de hoje, o Impala não ficará ao relento. O Impala agora tem um estacionamento, agora eles têm um ambiente todo novo para explorar, para conhecer, para adaptar as necessidades deles. Mas eu quero saber do Adilson, como foi para ele realmente ter um cantinho para chamar de seu, entender aquele banker, entender a necessidade de fazer a manutenção e a curadoria, porque tem milhares de papéis, milhares de livros, e eles precisam primeiro conhecer o que está ali para depois descobrir como usar aquilo a favor deles. Então, imaginem duas crianças trancadas numa loja de doce. Eles têm muito ali o que pesquisar, o que descobrir. Esse bunker, ele muda bastante a pegada da série, né? Como você falou, o Impala agora ele tem um estacionamento, então ele não é o tempo todo onde os caras estão. Eles passam a ter um lugar ali, uma cadeira, uma mesa, né? Um outro ambiente Um ambiente para para dormir mais usufruir. salubre, né? Exatamente, agora eles têm cama, cada um tem seu quarto, né? Tem umas tretas interessantes, fique longe do meu quarto, né? Traz umas coisas interessantes pra série, inclusive a questão que você colocou. Essa é uma biblioteca agora lá que eles podem pesquisar muita coisa, quase tudo, né? E a apresentação desse passado deles indo pro presente, que é o Henry Winchester, né? Ele abre ali a questão, amplia, né? A questão que a gente já tinha ouvido dos homens de letra, isso passa a ser mais real agora dentro da série, mais palpável, né? A gente começa a ver cada vez mais sobre Homens de Letra na série a partir desse episódio, né? E é um elemento chave para as nossas futuras temporadas, não só os episódios aqui, mas as próximas temporadas. Exatamente. Passa, Inclusive, passa o a próprio tornar eles personagem. menos nômades, eles passam Isso. a ser mais interessados no que veio antes. Agora eles não têm o Bob, eles precisam, eles por si só, descobrir as informações. E aqui fica muito claro que o Sam passa a ser um homem de letra, o Sam passa a se interessar mais e se aprofundar mais em todo aquele conhecimento, enquanto o Jim continua sendo o caçador, ele continua indo a campo. Claro que os irmãos vão fazer as coisas juntos, claro que eles vão continuar trabalhando, um cooperando com o outro, mas a partir de agora fica mais distinto que o Sam vai focar no conhecimento e o Dean vai pro X1, o Dean vai para cima. E eu vou pular um episódio, eu vou acelerar o Impala, eu vou pular o episódio 13, que é do Alemão que Assusta. Fiquem aí com a referência, vocês assistam, vocês depois venham dizer para nós por que eu resolvi pular o episódio 13. E aí eu quero saber do Adilson, em qual próximo a gente para? O que A você gente acha vai então. interessante trazer para a galera? Desse episódio 12, então, vamos ali pro episódio 15, Man's Best Friend with Benefits, né? Então seria o melhor amigo do homem com benefícios, né? Aham. Nesse episódio, o Dean e o Sam eles enfrentam lobisomens híbridos. Já tinha aparecido outras coisas híbridas ali na sétima temporada, né? Mas aqui essa hibridização aqui é um pouco diferente, né? Enquanto o Kevin tá lá, né? Tentando traduzir a palavra de Deus, e tentando evitar que vá nas mãos do Crowley, né? Esse é o episódio que o. Nossa, me fugiu esse episódio agora.
o restante dele? O Jimmy encontra um policial bruxo que está usando magia para melhorar a vida do caçador. E aí esses feitiços começam a dar errado. E aí tem todo o charme desse policial bruxo, tem o mistério de quem está manipulando o livro de feitiços. Então começa a trazer para o arco dos irmãos, que agora tem o CEP, a esse universo de magia, de feitiçaria, de bruxaria. Logo, logo teremos bruxas fazendo parte do coven deles. Muito a contragosto, mas em breve teremos. E aí, desse episódio 15 que o Adilson introduziu para nós, eu vou trazer o 16. Nós já demos um sprint, agora vamos para a primeira marcha para a gente trazer mais elementos e entender, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é legal a gente pontuando o que vale a pena que você preste atenção ou quais informações sejam interessantes para você adquirir para poder absorver o melhor possível essa temporada. O episódio 16 é o Lembre-se dos Titãs. Um homem morre e ressuscita todos os dias devido à maldição de Prometeus, a maldição do Titã Prometeu. Aí quem conhece um pouco de mitologia, quem conhece sabe que o Prometeu ele foi amaldiçoado. Então todos os dias ele ressuscita para passar pelas provações e pela massagem especial. E aí no final do dia ele ressuscita de novo. E aí o Sam, o Jim e o Castiel se unem para tentar ajudar essa criatura, ajudar esse cara. Nós temos definitivamente aqui o Castiel voltando ao time, voltando à linha de frente. Então, eles encontram uma forma dentro da mitologia grega, dentro da tragédia do Prometeu moderno, para tentar entender e ajudar essa criatura. Você lembra desse episódio, Adilson? Lembro sim. Inclusive, esse episódio, a sequência, no episódio 17, ele já fisga o Castiel, digamos assim, nessa volta dele, porque no episódio seguinte, o Goodbye Stranger, a Naomi segue ali tentando, né, forçar o Castiel ainda na manipulação, mas aqui nesse episódio ele já tem uma resistência, ele resiste, né, aquela manipulação da Naomi. E é legal porque isso acaba mostrando a lealdade que ele tem à amizade dos Winchester, né? A irmandade praticamente, né? Como se ele fosse um terceiro irmão, Sim. Winchester, né? Então a gente vê essa amizade dele, esse vínculo que eles têm reforçado ali justamente, e inclusive é esse vínculo que faz com que ele tenha força, né, interna de resistir, né, e não mais ser manipulado pela Naomi, né? E, Exatamente. E para e poupar a aí, garganta do nosso grande Adilson ou Avelino, porque ele ainda tem muito episódio para dividir com a gente, eu vou para o 17, que é a continuação praticamente desse arco. Lembrando que o Kevin ele descobriu que existem 3 testes para serem feitos. E aí o Sam, nesse episódio, começa a realizar o segundo desses testes, que é nada mais nada menos que invadir o inferno e trazer de lá uma alma inocente. Adivinhem vocês quem é a alma inocente que ele vai lá e ele busca? Claro que é o nosso Bob, o cantor, o nosso Bob Singer. O nosso Bob, então, ele é resgatado, a alma dele é resgatada. O Jim tenta lidar com a saúde do Sam, a traição do Castiel sob as ordens da Naomi. E nesse nós temos o Benny mostrando que realmente ele era confiável, era de confiança. Nesse o Benny se sacrifica, voltando para o purgatório para ajudar o Sam em um momento de lealdade extrema, um puta tapa na cara com luva de pelica no Sam. Ah, não, peraí, eu sou uma criatura, eu ajudei o teu irmão e estava do lado de vocês a todo o tempo todo. uhum. E aí? Esse episódio, como você colocou agora a questão do Benny com o Sam, realmente é bem isso, é bem uma coisa de esfregar na cara do Sam, né? Que ele tava ali e ele era amigo e tudo mais. E realmente durante eu não sei para você, ou se o pessoal que tá assistindo, mas desde o começo, desde realmente o primeiro episódio, quando eles retornam, eu não sinto no Benny uma maldade real. Se ele, por acaso, viesse a ser um vilão de fato, pra mim seria um plot twist. Porque pra mim ele foi muito convincente. Eu fui meio Sim, que na do Dean. Foi tipo, se o Dean confia, eu confio junto.
saca? Exatamente. Na verdade, era aquela coisa de eu confio no julgamento do Dean. Eu, por si só, Exato. não confio no cara. É, quase isso, né? Mas assim, aos poucos, durante a nossa aventura aqui, durante a oitava temporada, o que a gente vai vendo são os flashzinhos de como foi a vida do Dean lá no Purgatório, e que Sim, de fato, se não fosse o Benny, não tinha Dean para voltar, né? O exatamente. Dean teria virado ração de Leviatã rapidinho, não só de Fácil, Leviatã, mas fácil. de outras Até porque coisas, num né? ambiente inóspito daquele, um ser humano que é só um ser humano valente, ele tem muito pouco de armas e de resistência, né? Ele precisaria realmente ter essa salvaguarda, uma vez que o Castiel estava no purgatório, mas não estava com eles. Tava só o Dean e o Ben, né? O Benny. Uhum, exatamente. É, o Ben. O Benny. O Benny. Nosso Tô com o Benny. Ben na cabeça. Como será que está o filho de Dean Winchester? Jamais saberemos, mas continue, Adilson. O volante é teu. Uma coisa que nesse episódio, né, da volta da libertação da alma do inferno do Bob Singer, eu fiquei muito surpreso de ser o Bob que tava lá, né? Porque ficou aquele suspense, né? Quem que é o inocente? Aí quando a gente descobre que é o Bob, Aham. e cara, como que ele foi parar lá, né? Muito injusto, de fato, né? Continuemos, grande Adilson Avelino. Vamos para onde? Vamos pegar já aqui aquela leve curva que nos leva a praticamente o finalzinho, né? Onde a gente já entra aqui no episódio 20, né? 20. Pac-Man Fever, né? Febre de Pac-Man. E a gente tem de novo a Charlie nesse episódio, né? Eu gosto de pegar sempre os três últimos episódios pra gente falar, mas esse aqui especialmente porque tem a Charlie novamente, né? Ela retorna, né? Sempre com a ideia de uma ajuda para a caçada dos meninos, né? Do Sam e do Dean. E isso eu acho interessante porque foi uma preocupação que eles tiveram em haver personagens femininas que agregassem, que fossem, né, sempre imprevisíveis, que tivessem conteúdo. Eles evitaram muito aquilo do a mocinha ser salva, né? Nem Sim, mesmo a sim. Beck que aparece, a doida do Sam, né? Nem mesmo ela tem essa pegada, né? Ela é Todos os mais personagens ativa. femininos, seja do lado bom ou do lado ruim, elas não Exato. são frágeis, elas não são objetos, Uhum. elas têm personalidade, elas têm força, elas têm objetivo e elas são obstinadas. Mesmo as mais Exato. rasas, todas elas Uhum. são muito bem desenhadas e representadas, né? Sim, ó, temos a Ruby, Maggie, a Bella, né? A Bela, você quer um exemplo Né? clássico? É a Bela. A Bela É a talvez é Bella, uma das únicas exatamente. personagens desse universo aonde a beleza física era um dos atributos que ela usava. Então, Isso, ali ela era um mulherão e ela tinha que ser bonita, mas isso não resumia ela. Ser bonita era um disfarce, ser bonita era uma forma dela conseguir o que ela queria. Então ela usava isso como uma das armas que ela tinha à disposição. É bacana isso, porque ela podia ser só um rostinho bonito. E aí talvez o exatamente. único personagem aonde o físico, o estereótipo da mulher bonita foi empregado de uma forma muito inteligente e respeitosa. Eu acho que Exato. foi legal eles se preocuparem com isso. Uhum, exatamente. Então, é uma série muito bem trabalhada, né? E esse episódio com a Charlie, ele também é interessante porque ele trabalha com ela uma questão do passado. Ela tem um trauma da morte da mãe e esse trauma é resolvido nesse episódio, digamos assim. Ele é tratado, né? É meio que um tratamento de choque, né? Que envolve sonhos lúcidos, né? É um episódio muito interessante para quem gosta da personagem, e também naquela questão de superação pessoal também, né? Então ele traz uma das coisas que a série traz episódio a episódio são coisas que você acaba levando para sua vida pessoal, né? Esse é um dos episódios que traz essa perspectiva de Sim, não desistir, né? De você ser resiliente, né? Inclusive, tem um fato interessante sobre o Jared, né? Na época da série, ele passou por muitos maus bocados, né? Devido a uma forte depressão que ele sim. tinha, né?
Foi inclusive criado ali um movimento por ele, né, que era o Always Keep Fighting, né, sempre continue, né, lutando, que era referente a isso. Então ele fazia camisetas, né, que ele vendia no site que ele criou para ser revertido a renda para ajudar pessoas que sofriam, como ele sofria, de depressão e outros transtornos, Sim. né, psicológicos. Inclusive, o Dean chegou a fazer parte, né, o Jensen chegou a fazer parte de uma das campanhas sem cobrar royalties de uso de imagem, porque foi feita a estampa com ele e tudo. Então, é uma série que ela acaba realmente se tornando familiar. A gente já falou disso lá no começo, né? Então a gente vê esses entornos acontecendo para dentro da história também, né? É bem interessante eles trazerem isso. É bem inteligente, muito interessante realmente. A gente vê que até superastros, até pessoas que têm uma vida perfeita, entre aspas, estão Entre aspas. sujeitas ao burnout, à estafa, sujeitas a Exato. problemas corriqueiros e comuns que afetam todos nós. Eu acho que Uhum. o principal problema que o século XXI trouxe é você consigo mesmo. Eu acho que essa hiperconectividade, essa superexposição das pessoas que não tomam alguns cuidados acabam te colocando numa vitrine que nem sempre vai te aplaudir. E aí, se você não está preparado para receber isso, para trabalhar isso de uma forma legal, você vai para o chão. E aí, independente do país, independente do idioma, independente da posição social e da grana que você tenha. Um outro Exato. exemplo clássico que dá para citar, eu vi meses atrás o James, falamos dele na última temporada. James Hetfield, frontman do Metallica, tendo uma crise de pânico, de ansiedade momentos antes de entrar no show. Você vê ele visivelmente mal, com a guitarra na mão já, a galera lá, o Lars já tá na batera, e você vê ele passando por um momento muito difícil, e aí a galera super solista, super bacana. Querendo ou não, a galera do rock and roll é uma tribo muito interessante, inteligente e unida, né? Unida. Exato. Eles falaram a real para o público, a galera ficou em silêncio, a galera esperou ele se reconstituir, ele voltar a si, deram o tempo que ele precisava, ele voltou ao palco, ele se desculpou, ele falou a real para a galera, tudo que aconteceu, tudo que ele estava sentindo, e bora pro Uhum. show. Foi um show excelente, maravilhoso. Eu acho que só mostra mais da humanidade e da humildade, porque um cara do calibre dele não precisaria se expor dessa forma. Mas ele fez questão de colocar justamente por isso. Oh, eu não sou diferente de vocês. O meu emprego é entregar música. Para minha sorte, todos vocês gostam do que eu faço. Mas eu não sou diferente de um cara que te entrega o pão de manhã, do cara que recolhe o teu lixo, do cara que faz o lanche que você pede no aplicativo. Ele se colocou ali como uma pessoa fragilizada e tão humana quanto qualquer um de nós. Então é muito bacana isso. Então essa hiperexposição acaba sendo legal nesse sentido também. Tira um pouco Sim. dessa mística das pessoas que são celebridades. Elas só são muito bem-sucedidas, mas elas são humanas como eu, você. Então, se você está passando por qualquer problema desse tipo, primeira coisa, conversa. Conversa com alguém, conversa com um estranho, conversa com um amigo, conversa com um familiar. Procura ajuda na internet, tem sites oficiais e sérios que estão dispostos a te ouvir, a te ajudar, a te dar uma orientação, porque nem sempre a gente consegue reverter sozinho. Então, às vezes, Exato. pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é Uhum. um sinal de inteligência, né? Sim. E Pedir agora, ajuda muitas vezes já quer dizer que você lutou muito tempo sozinho, então já está na hora de exatamente, você exatamente. poder pedir, se dê ao direito de pedir ajuda, né? Vamos para onde? Vamos seguir aqui no rastro de onde a gente estava, vamos pro 21, porque agora já é reta final, não tem como a gente pular muito. Não tem o Aham. que pular, né? Vamos Hugo, pro 21. No 21, a gente tem aqui o The Great Escapist, né? O Grande Fugitivo. E aqui o Kevin tá de novo nas mãos do Crowley. Caramba, esse Kevin tá direto na mão do Crowley. O Crowley é um carniça. adolescente, ele não tem o traquejo da coisa, né? Ele Ele não não, tem, né? não Mas manja dos nesse Paranauê tudo, né? exatamente. O Crowley nessa temporada, ele tá muito carniça. Então, pra quem gostava dele, você começa a ter uma raiva, pegar um rancinho do cara. Não Aham. tem como não pegar um ranço dele aqui, né? Eu, nessa temporada, tenho um ranço com ele. Não tem essa de, ai, mas é.
o Crowley, não. Então a gente tem ali ele capturado, né, pelo Crowley de novo. A Aham. gente tem aqui um personagem novo, importantíssimo que aparece, que é o Escriba de Deus, Metatron. Isso. E é engraçado porque nesse episódio o Dean fala, então o Escriba de Deus é um Transformer, É né? bem isso. Metatron, não Megatron. Com certeza vocês estão vendo na tela nesse momento aqui uma referência que o Urso vai colocar de Metatron ou Megatron. Sim, ele não é um Transformer. Sensacional a referência do Dean. E tá vendo como a gente se identifica com os personagens? Porque era exatamente o tipo de piada que eu ia fazer na hora, cara. É piada Megatron besta de tiozão pra tiozão. é tipo o nível do pavê, né? É, exatamente. E aqui eles descobrem sobre as provas, né? Que a terceira prova é curar um demônio, né? Então eles têm, né, esse desafio Incumbência, aí. né? Exatamente, né? Ah, esse episódio pra você, fora a parte do Megatron, como que é, Horse? Olha, eu acho que é um teste muito delicado, muito difícil, uma vez que nós temos aí duas classes de demônio. Nós temos pelo menos aqueles seres inferiores mesmo, que já foram criados no inferno, que nunca foram humanos, e nós temos Sim, os humanos que se tornaram demônios. Então nós exato. temos duas classes específicas, e aí não fica claro qual dessas classes eles precisam tentar. É um episódio bacana, nós estamos encaminhando para o final. Eles, né, se eu tivesse que dar um geral dessa temporada, eles tentaram acertar bastante. Eles acertaram em vários pontos. Eu gostei da Charlie, eu gostei do Garth, eu gostei dessa ideia do Kevin vir para somar, a ideia das tábuas, mas eu achei primeiro o Kevin muito juvenil. Eu acho que uma vez que ele está inserido nesse ambiente, ele tinha que ser mais esperto, ele tinha que ter um traquejo um pouco maior, ser menos inocente. A mãe do Kevin, ok, mas eu acho que para mim ela se passou em alguns momentos. Não precisava ter tanta participação dela, uma vez que o Kevin estava sob a guarda, entre aspas, dos irmãos. Acho que podia melhorar um pouco o arco do Kevin, mas no geral eu achei interessante. Eles tentam Esse- curar justamente o Crowley. Olha como eles são petulantes. Já estamos lá no 23º já. Sim, sim, mas aí continue você com a estrada. Eu tô dando só um Não, spoilerzinho para a galera entender que o barato é louco. mas é isso mesmo. Ó, vamos pegar o 22 aqui, antes de chegar nesse ponto que o Urso Por falou, favor. que é o ponto alto, eu acho, que é exatamente isso que o Urso falou. Mas no episódio anterior, no 22, voltando ao que eu falei, que você pega um ranço do Crowley. Nesse episódio, ele é um grandíssimo de um FDP. Não tem outra coisa para dizer sobre. O Crowley, ele começa a matar pessoas desde a primeira temporada que os Winchesters ajudaram, que eles salvaram. Ele simplesmente vai lá e mata para desestabilizar, né, os Winchesters e consegue. Você consegue ouvir nitidamente, até na versão dublada, saiu o Sam xingando ele de Sim, FDP. sim, Tem outra palavra. Tem situações que só um grandíssimo de um palavrão resolve, né? Só ele te expressa, né? sim, E até então eu acho que foi o primeiro palavrão mesmo dito na série, assim, sim. explicitamente, né? Ah, então, realmente o Crowley, nesse episódio, ele é. Nossa, eu não sei nem o que dizer desse cara. Mas a gente tem aí em cima disso que acontece, o Sam começa então a se preparar para curar um demônio. E aí, qual que é o da vez? Então, tem que ser o Crowley. E aí a gente já entra no episódio 23, como o Orso já nos Ah, eu já adiantou dei ali, o que é o spoiler, eu já encaminhei, porque agora nós temos um cantinho para chamar de nosso, de nós nosso. temos um lugar para retornar, então nós temos que voltar para casa antes de anoitecer. Então, Uhum, uhum. encaminhemos, Adilson, season finale, como será que eles vão curar o Crowley, por que que eles escolheram o Crowley, como esse episódio caiu no teu estômago. Então, né? Só lembrando que no episódio 22 também aparece a Abaddon, que não tinha aparecido ainda, foi só meio que Aham, mostrou ela, mas não falou quem que era, né?
que sim. é a demônio que perseguia o avô deles, então, quando ele foi A parar. Abaddon tem um papel importante mais para frente. Uhum. Nós não comentamos É, com tantos detalhes dela, porque nós vamos ter tempo para falar da Abaddon. E ela tem um exatamente. papel importante mais para frente. Exato. E ela é uma desses que vem como carniça também, né, Orso? Nossa, nem fala. Já no episódio 23, então, o sacrifício, né? Sacrifice, a gente tem ali o Sam, ele começa, então, de fato, a terceira prova, né? Que é a cura do Crowley. Né? O Metatron, enquanto isso, né, no desenrolar da história ali, ele revela as verdadeiras intenções e acaba enganando o Castiel, né? Porque até então o Metatron, quando ele aparece, ele parece um anjo benevolente, né? Diferente dos outros anjos que a gente tinha visto até então. E você compra dele, é um baita de um ator, esse Megatron aí, Sim, sim, sim. né? E aí, nesse episódio, ele também se mostra como um possível vilão, né? Da história aqui. A prova, né? A cura do Crowley é interrompida pelo Dean, né? Para ele poder salvar o Sam. E meio a isso tudo, no final, a gente tem uma coisa que eu acho um dos mais chocantes da série, assim, que é a queda dos anjos do céu. Que, na verdade, esse arco ele se fecha, né? Eles meio que caindo numa armadilha. Tudo que eles fizeram, na verdade, né, expulsa os anjos do céu. E aí você vê muitos anjos caindo, né? E a gente vem a literatura bíblica, né, que fala de anjos caídos. E a gente vê literalmente os anjos caindo, né? Exatamente. Mas aí é o Radcliffe para a próxima temporada. Lembrando que eu já convidei vocês para acompanhar, para assistir, para conhecer ampliadamente. Adilson, obrigado por mais essa visita, mais essa temporada, mais esse review da estrada até aqui. Nos vemos na nona temporada. Lembrando que nós vamos trazer as 15 para vocês. E se vocês quiserem o spin-off, mas eu vou pôr em votação, vocês vão ter tempo para digerir isso tudo. Adilson, obrigado. Fala o que você quiser. Tamo junto, é isso aí. Agora a gente vai descansar um pouquinho em Pala, a gente vai se recolher pro nosso bunker, né? Vamos conhecer o que é esse bunker, né? Vamos entender como funciona isso aqui. Exatamente, exatamente. Fique longe do meu quarto. Ah, e você não mexe nas minhas coisas. É nozes, valeu! Assuntando filmes e afins.